Então hoje a gente está aqui com esse compromisso de falar um pouquinho com os irmãos acerca de um tema específico. Eu gosto muito de trabalhar em culto de oração, porque nós temos a oportunidade de abrir a palavra, ler mais versículos, conduzir a nossa mente para o propósito que Deus nos quer guiar. Então, o culto de doutrina, ele é um pouco mais diferente do que um culto dia de domingo, dia de sábado. Ele tem uma proposta evangelística também, mas ele é bom porque a gente consegue esmiuçar um pouco mais acerca das escrituras, e eu gosto muito do culto de oração. Então, estou feliz que os irmãos estão aqui hoje. A igreja está com pessoas que estão vindo também à casa do Senhor, que não tinha tanta frequência para vir nos cultos de oração. Então, a gente sempre vê rostos novos, né? Então, isso é muito bom, saber que os irmãos estão se interessando pela oração. E, meus irmãos, o tema que nós vamos conversar hoje, nós vamos trabalhar, é oração. E hoje eu trago como o título da nossa reflexão, o poder da oração. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, o médico Lucas, no capítulo 1. E vamos ler inicialmente os versículos 24 e 25. Amém? Vou dar um tempinho para você procurar. Lucas, capítulo 1, versículo 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor: Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Amém? Deixe sua Bíblia aberta aí, que nós vamos ainda ler alguns versículos. Pai, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui ministrando a Tua palavra. Que Tu seja, Senhor Deus, com nossos corações nesse instante. Silencia, Senhor Deus, nesse instante a minha alma, que possamos, Senhor Deus, receber do Teu Espírito, Senhor Deus, tudo o que Tu queres para nossos corações e para a nossa vida, Senhor Deus. Contempla, Senhor Deus, o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Lucas, né, a narrativa de Lucas e de Lucas Atos, né, narrada pelo médico Lucas, ele tinha uma finalidade. Ele tinha uma finalidade de registrar, passo a passo, para Teófilo, a existência dos passos de Jesus Cristo e, de fato, trazer ao conhecimento dele a narrativa de que ele veio a esse mundo, passou por aqui, fez milagres. Então, Lucas é um dos evangelhos que é considerado um dos mais detalhistas, até pelo fato de quem escreveu ser um médico. O médico Lucas, ele era um cara academicamente preparado para fazer aqueles textos. Então, quando a gente vai contemplar o livro de Lucas, a gente vê uma riqueza de detalhes que chama a nossa atenção. E esse capítulo inicial, ele fala de um casal. Ele fala de um casal que recebeu um grande presente diante da sua oração. É um casal que orou por muitos anos e eles almejavam chegar a um objetivo. Eles tinham um objetivo na oração deles. Esse casal era Isabel e Zacarias. Eles estavam passando muito tempo querendo que Isabel ela tivesse um filho. E ela era estéril, ela era uma mulher estéril. E por ser uma mulher estéril, existia a promessa do Messias. Toda mulher, ela queria receber a oportunidade de gerar um Salvador. Então, a partir do momento que uma mulher ela estava estéril, isso já era um grande problema, porque aos olhos dos homens, das pessoas, essa mulher era considerada amaldiçoada, desgraçada para a sociedade. Então, imagino que essa mulher, Isabel, o quanto que ela não se sentia coagida e oprimida diante desse cenário. E eles oraram bastante
para que pudesse acontecer o que aconteceu na vida deles. Cerca de 30 a 40 anos foi o período que Isabel e Zacarias oraram para que eles tivessem um filho. Só que Zacarias, ele era um sacerdote. E a palavra diz, a narrativa do capítulo 1 de Lucas, vai falar exatamente o que aconteceu nesse dia. O sacerdote, ele tinha uma tarefa anual, uma única vez no ano, ele se dirigia ao templo, ao santuário, e fazia toda a cerimônia. Só que nesse dia, Zacarias teve uma visita inesperada. O anjo Gabriel chegou até ele e disse o seguinte: as suas orações foram respondidas. O que você tanto queria vai acontecer. Só que Zacarias e Isabel, eles eram velhos. Eles eram pessoas de idade avançada. E naquele momento ali, Zacarias duvidou do que estava acontecendo. Será que isso mesmo vai acontecer? Então, naquele instante ali, Gabriel deixou Zacarias mudo. Só pelo fato dele ter duvidado do milagre que Deus tinha feito com ele. Só que lá no começo, lá no versículo 3, vai se falar, lá no versículo 4, vai se falar das características de Zacarias. Zacarias, ele era um homem justo. Zacarias era um homem temente a Deus. Zacarias era um homem fiel aos ensinamentos de Deus. E Isabel também era a sua esposa, que também seguia o que Deus lhe ordenara. Se nós fizermos um paralelo da oração de Zacarias e Isabel para os nossos dias hoje, se pudéssemos listar uma sequência de prioridades no comportamento cristão, o que é para se fazer e o que normalmente se faz, eu tenho plena convicção que a oração hoje não está dentre o top 5 da vida do cristão. Muitas vezes o cristão, ele não entende a força, o poder que existe na oração. E é justamente sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Às vezes nós queremos algo de Deus, muitas vezes nós queremos respostas de Deus, queremos alcançar objetivos diante de Deus, mas a gente esquece de orar. A gente se esquece de falar com Deus e pedir acerca daquela necessidade que a gente quer. Só que muitas vezes nós nos esquecemos de alguns detalhes. Para que o sobrenatural de Deus aconteça em nossas vidas, existem situações. Deus pode agir de uma forma milagrosa, como sem nenhum precedente, ou seja, o caso de Maria quando gerou Jesus. Não houve nenhum relacionamento de Maria com José e Jesus veio a nascer. Isso foi um milagre de Deus, sem nenhuma intervenção, sem nenhuma utilização dos meios humanos. Isso aí já era decretado por Deus. Mas existem também os milagres que Deus realiza em nossas vidas, Ele utiliza os meios. E os meios são nossas ações, nossas escolhas. E aconteceu exatamente com Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel eram marido e mulher. Deus usou o relacionamento deles e simplesmente Ele utilizou a vontade de Isabel e de Zacarias de ter um filho e utilizou para que as promessas de Deus, o plano de Deus, a estratégia de Deus se cumprisse. Então, nós vamos aprender aqui, em alguns tópicos, a importância da oração e o que nós precisamos fazer diante dessa grande arma que nós temos. E o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês aqui é o seguinte, que a oração, ela deve estar para o crente, assim como a respiração está para o homem. Se nós entendermos que, da mesma maneira que nós respiramos e a gente não consegue respirar, não consegue viver se a gente não respirar, a gente precisa entender que a nossa caminhada com Deus, o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus, só vai ser constante e madura se existir. Então,
A resposta de oração com relação a uma vida justa, ela é diretamente ligada ao nosso comportamento. Se a nossa oração ela tem sido respondida, se a nossa oração ela não tem sido respondida, ela passa diretamente com a nossa vida de oração, a nossa vida com Deus, a nossa vida de santidade com Deus. Se nós observarmos o versículo 6, por exemplo, na narrativa que nós vamos ver, ambos eram justos diante de Deus. Se nós olharmos no versículo 13, vai dizer que disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Então, veja que coisa. Zacarias e Isabel, eles eram um casal temente a Deus e que foi respondida a sua oração. Logo, nós entendemos que Deus, ele tem uma tendência de responder a oração daqueles que o buscam. E existe uma relação entre santidade e resposta de oração que nós precisamos entender. Se uma pessoa ela é reta diante de Deus, caminha com santidade, a probabilidade de se ter uma resposta de oração de Deus é muito maior do que daquela pessoa que vive em dúvida, em um vacilante, em desacordo com a palavra de Deus, que não anda comprometida com as orientações de Deus, que vive em relação à adoração de ídolos. E ídolos aqui eu não estou falando de imagens, de esculturas, não. São coisas que nós pautamos a nossa relação e a nossa vida naquela determinada coisa. Você pode agir com idolatria em cima do seu marido, você age com idolatria em cima do seu filho, você age com idolatria em cima do seu trabalho. Então, se aquilo ali te faz distanciar da centralidade do que Deus quer para a sua vida, isso pode ser considerado algo como idolatria. E a Bíblia ela é clara quando ela fala que antes de você questionar a Deus por uma resposta que você ainda não recebeu, você precisa entender que você precisa fazer uma autoanálise. Como está a sua caminhada? Como está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Então, se nós vemos a palavra de Deus no livro de João, capítulo 15, 7 e 8, vai dizer: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então a gente está vendo aqui que existe uma relação direta com a resposta de oração diante o que nós temos de relacionamento com Deus. O segundo ponto que eu queria trazer para os irmãos é que, mesmo que a Bíblia nos ensine que Deus responde mais às orações daqueles que vivem uma vida reta e santa, isso não significa que seja fruto do nosso mérito. Nós vimos aqui no versículo 6, Zacarias, ele era um homem justo. Zacarias, ele era um sacerdote. Zacarias, ele orou muito para que o milagre acontecesse. Zacarias orou muito, ele se dedicou muito. Quando o milagre chegou até Zacarias, qual foi a primeira reação que Zacarias teve? Dúvida. Não acredito que isso está acontecendo. Por mais que Zacarias fosse um homem justo, temente a Deus, correto, ele não vacilante, ele era obediente. Quando o milagre bateu à sua porta, o que aconteceu? Eu duvido. Não acredito que isso está acontecendo, não. Então, quando o anjo Gabriel veio dar essa notícia para ele, o que era para ele ter feito naquela hora? Se alegrar, ficar maravilhado, porque, afinal de contas, o que ele tanto sonhava iria acontecer de fato. Só que aí, nesse momento, a santidade e retidão, mesmo que seja plena, ela não é absoluta diante das respostas de Deus em nossas orações. Você precisa ter uma vida santa, você precisa ter uma vida plena, mas isso não é precedente, de fato, definitivo, para que Deus responda às suas orações.
Porque Zacarias, ele podia dizer o seguinte: eu estou certo, eu estou aqui, mas a qualquer momento a minha bênção vai chegar. Eu sou um homem justo, eu sou um bom marido, eu sou um bom filho. A gente não diz isso, né? Eu sou uma boa filha, eu sou um bom marido, eu sou uma boa pessoa na sociedade, eu faço tudo certo, então Deus vai me honrar. Mas só que isso não é uma condição absoluta para que o milagre de Deus aconteça, né? Porque na hora que mais precisava de fé, na hora que mais Zacarias precisava dizer assim: aí eu acredito que o milagre vai acontecer, ele duvidou. Porque ele olhou a sua situação, ele olhou que ele era um homem velho, ele olhou que a sua esposa era uma senhora já, e eles não tinham condições daquilo acontecer, aos olhos humanos. Então, Deus, mesmo diante da sua incredulidade, que muitas vezes isso acontece com a gente não acredita que o milagre pode bater a nossa porta. Mas mesmo com a incredulidade de Zacarias, o que aconteceu? Ele foi contemplado com a bênção, porque os planos de Deus precisavam se cumprir. As promessas de Deus precisavam se cumprir. As respostas de oração, mesmo Deus tendo o prazer em responder as orações, veja, Deus tem prazer em responder as orações. O resultado das nossas orações não são por causa dos nossos méritos. Não é por conta das nossas ações diante de Deus. Nós já falamos aqui em outra oportunidade que o que Deus precisava fazer, o que Jesus precisava fazer, Ele já fez. Não é algo que eu faça agora, que Jesus vai fazer depois. É a nossa reação diante do que Deus já fez por nossa vida. O milagre da salvação. Deus já mandou o seu Filho como propiciação por nós, e nós precisamos simplesmente reagir diante dessa graça, desse favor imerecido. Então o grande ponto é, e sempre será, que tudo o que ocorre em nossas vidas é pela graça. Se Deus responde algo em nossa vida, é pela sua misericórdia. Se Deus responde algo por nossas vidas, porque é um favor imerecido. Se Deus responde algo em nossas vidas, é porque não é com base em sua perfeição. Então, não adianta você vestir uma capa de santidade, vir para dentro da igreja, mostrar que você é o santo, porque não é isso que vai ser o precedente para que Deus responda às suas orações. Porque Deus, ele tem uma tendência a responder e a atender a pessoas que vivem com santidade. Mas isso não é um fator definitivo. Entendeu? Então isso precisa estar muito direcionado na nossa mente. Porque por um lado, a Bíblia vai dizer: ande nos caminhos de Deus e Ele vai responder às suas orações. Mas por outro lado, a Bíblia vai dizer: ainda que você ande nos caminhos de Deus, você nunca vai fazer de maneira perfeita. Portanto, quando Deus responder sua oração, sempre será pela graça. E existe um paralelo, né? Que sempre vai caminhar junto: santidade e humildade. Elas sempre vão andar juntas, porque sem santidade e sem a humildade, a gente nunca vai conseguir alcançar a graça de Deus. Terceiro ponto: Zacarias orou muito tempo para ter uma resposta. Os relatos da narrativa, dos estudos, mais ou menos de 30 a 40 anos que Isabel e Zacarias oraram para ter um filho. Veja quanto tempo eles oraram ininterruptamente. Eles não oraram hoje, daqui a 30 anos chegou Gabriel na porta dele, ó: João, lembra daquela oração que tu fizeste há 30 anos atrás? Deus está atendendo agora. Não, eles oraram durante 30 anos. E muitas vezes a gente tem um alvo a fazer, a gente tem algo para conquistar, a gente tem uma batalha para percorrer, e a gente se dedica em oração 1, 2 vezes, e quando o milagre não chega, quando o milagre não bate a nossa porta, a gente simplesmente desiste. A gente para de orar. E esse exemplo que Zacarias nos dá, junto com Isabel, é que nós precisamos orar ininterruptamente. Nós não podemos parar de orar sobre hipótese alguma, porque o milagre vai chegar. E a gente tem que entender que o milagre de Deus passa pelo nosso relacionamento com Ele. Tá? Então, assim, é como se Zacarias todo dia
botasse um tijolinho na parede da vida dele. A minha oração aqui para o Senhor, a minha fidelidade com o Senhor, a minha santidade com o Senhor. Então, assim, nós aprendemos com Zacarias e com Isabel, precisamos persistir e nunca desistir do que Deus quer para a nossa vida. Então, enquanto Deus não der uma resposta definitiva do que você está orando, para o que você está orando, você precisa continuar orando. Você precisa continuar orando sem cessar. Enquanto Deus não disser assim, não é para ser, acabou, não é minha vontade. E a gente sabe quando Deus diz assim, ó, não é para ser. Mas enquanto Deus não der essa resposta ao seu coração, continue orando. Não pare de orar. Um exemplo que nós tivemos aqui. Fernandinho, tu pode trazer um microfone, por favor? Está falhando bastante. Um exemplo que nós tivemos aqui, na leitura que a irmã trouxe, Ana, foi um exemplo de perseverança, de oração. Se ela desiste de orar, ela ia fraquejar diante das promessas de Deus. Mas ela insistiu, e quando o milagre bateu à sua porta, ela não hesitou em glorificar a Deus e entregar o seu filho. E aí nós vamos entender o seguinte, que se você tem uma luta particular, uma luta familiar, um desafio, seja um filho que está dando problema, seja um casamento que está desestruturado, seja uma porta de emprego que está para ser aberta, enquanto Deus não deu a resposta definitiva para você, meu irmão, a minha orientação para você é que você continue orando, que você não pare de orar. Então a gente precisa aprender com Zacarias que precisamos ser persistentes na oração. A gente não pode desistir pelo caminho quando se trata do tema oração. O quarto ponto, Deus concede muito mais do que a gente pede. Veja que coisa linda que vai acontecer agora. Zacarias e Isabel estavam simplesmente orando para ter um filho. Eles estavam dizendo todos os dias, Deus, dá a oportunidade da gente ter um nosso bebê, dá uma oportunidade para a gente se alegrar em cuidar do nosso filho, que a gente mantenha ele nos teus caminhos, que a gente ensine os teus valores, Senhor. E todo dia eles estavam lá orando, todo dia eles estavam lá se dedicando. E o que aquele casal de velhinho queria? Só queria filho. Só que aí Deus olhou e disse, é agora que eu vou fazer com que o meu planejamento se cumpra em meio à oração dos meus servos. Os planos de Deus, eles vão se cumprir, mas Ele usa os meios das nossas ações, que somos nós. Então, naquele momento, Ele precisava de alguém para que João Batista viesse ao mundo, para que a promessa que era João Batista viesse a existir. E aí eles olharam e viram lá que Isabel, que se sentia uma mulher desgraçada, que se sentia uma mulher que não tinha sua madre fértil, mas ela não desistia de orar. E Deus simplesmente respondeu às suas orações não com o filho, mas respondeu com o Filho. Aquele que precedeu a Jesus, aquele que anunciou as boas novas, aquele que anunciou que o Messias viria. Então, João Batista veio, mas ele veio para que se cumprisse as promessas de Deus. E o anjo disse lá no versículo 14 a 17, a gente vai ler aqui, ele diz assim, em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Veja, Gabriel dizendo para Zacarias, vai ser cumprida as promessas de 600 anos atrás na vida de vocês dois. O filho de vocês vai vir, não vai beber bebida forte, ele vai vir adiante do Senhor e ele vai ganhar vidas para o Evangelho,
E aí ele vem no espírito e no poder de Elias. Não é a reencarnação de Elias. Ele vem com o poder, com a autoridade que lhe foi instituída de Elias, também foi instituída para João Batista. Porque muitas pessoas que leem esse texto podem desviar da sua identidade, do propósito real aqui, da clareza do texto. Então, muita gente já ouviu falar que a gente diz que João Batista é a encarnação de Elias. É errado. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que vem no poder e na autoridade de Elias, que foi instituída para Elias, também foi instituída para João Batista. Deus não só respondeu o pedido de oração, mas ele deu o atendimento central da profecia que foi dita lá em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Olha o que vai dizer Malaquias, capítulo 4, 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra da maldição. Então, simplesmente, a vontade de Deus precisava ser cumprida. E ele encontrou alguém que estava no propósito da oração. Deus fez: eu vou cumprir, porque tem uma gente doida aqui para que meu milagre aconteça. Eu vou aproveitar essa oportunidade. E foi exatamente o que aconteceu. Então isso nos mostra que nem sempre Deus responde às nossas orações do jeito que a gente quer. Deus responde às nossas orações, mas da forma como Ele quer. No caso de Zacarias e Isabel, foi muito mais do que eles imaginavam. Mas muitas vezes a gente está esperando de Deus aquela resposta positiva. Mas aquela resposta negativa do que a gente quer também é resposta de Deus. E a gente precisa estar sensível ao que Deus quer para a nossa vida, né? Zacarias queria um filho e Deus deu muito mais do que um filho para eles. Então, quando nós oramos e pedimos a Deus o que está em nosso coração, nós precisamos estar abertos para ver as respostas de Deus, porque elas podem ser maiores do que nós imaginamos. Vamos ver o que tem escrito em Efésios 3:20. Efésios 3:20, eu digo as referências porque tem gente que gosta de anotar. Vai dizer assim, ó: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Nós precisamos entender que nós não podemos e nem precisamos e nem podemos limitar a Deus. Tem pessoas que dizem assim: Deus, fazer isso aqui? Faz nada. Para mim, faz nada. Logo eu, vai não, atender. Desse jeito atende não. Espera aí. A gente não pode limitar Deus. Deus é soberano. Deus, Ele é todo poderoso. Ele sabe o nosso entendimento. Ele sabe o desejo do nosso coração. Então, simplesmente, a gente precisa ser justo e santo na caminhada, em processo de santificação constante, como era o exemplo de Zacarias e Isabel, como o texto nos informa. Então, não tem limites para o que Deus quer fazer em nossas vidas. Então, aprendemos isso também com o poder da oração. E um último ponto da nossa reflexão, esse talvez seja um dos pontos que, se nós entendermos da maneira correta, nós vamos avançar muito na nossa intimidade, no nosso relacionamento, no que diz respeito à oração com o Senhor. E diz que nossas orações funcionam em plena harmonia com os decretos eternos de Deus. Sabe, aqui nessa passagem que nós acabamos de ler aqui, tudo aconteceu conforme o plano de Deus. Deus já tinha prometido há 600 anos atrás que viria alguém que seria o precursor, que viria no poder de Elias, já viria tudo, já estava tudo desenhado. Então, se Deus já sabe de tudo, por que eu vou orar? Deus já sabe tudo que vai acontecer, por que eu vou orar então? Essa dúvida pode parar no seu coração. Mas a chegada de João Batista já havia sido decretada desde a antiguidade. Deus já havia
já sabia que João Batista precisava vir ao mundo. Lá em Isaías, ele dizia, Isaías 57:14, ele falava: preparai o caminho do Senhor, aplanai as suas veredas. Tudo isso era uma referência a João Batista. Ele já estava sabendo que viria João Batista. Malaquias, que nós acabamos de ler aqui, tudo já se referenciava a João Batista. Então Deus tinha decretado que João Batista viria antes de Jesus, no poder e na autoridade, como nós vimos aqui. Só que, no meio do caminho, Deus viu um casal de velhote lá orando. E quando ele viu lá, Deus planejou tudo, mas ele também planeja os meios. Se Deus sabe o que vai acontecer, Ele sabe o que vai se cumprir, mas Ele vai usar os meios que somos eu e você, para que as promessas e a vontade de Deus se cumpra. Nós somos os vetores de transformação de uma geração. Deus pode mudar o cenário da nossa nação. Deus pode transformar a realidade do nosso bairro. Deus pode manifestar o seu poder na nossa família. Deus pode abrir portas de emprego. Deus pode capacitar você para ganhar a sua família para Deus. Mas para isso, Ele precisa ver em você um coração santo, um coração justo, um coração que viva em plena santidade, que Ele possa dizer: agora eu vou usar você como meio para que a minha vontade seja manifesta. Então, se nós temos essa oportunidade, nós temos que nos sentir privilegiados. Essa é a palavra. Porque se nós não fazemos nada, a palavra de Deus vai chegar para aquela pessoa. Mesmo se você não for falar de Jesus para ela, alguém vai chegar lá e vai falar. Se você não fala de Jesus no seu lar, se você não traz uma atmosfera de bênção para a sua vida, para a sua caminhada no seu lar, a palavra de Deus vai chegar para aquela pessoa que precisa. Se você não tem um relacionamento no seu local de trabalho, alguém vai ser levantado para ganhar aquelas pessoas para Jesus. Até as pedras clamarão. Mas será que, se nós deixarmos as pedras clamar, nós estamos fazendo a nossa tarefa aqui neste mundo? Será que, se a gente deixar que essa situação ocorra, nós estamos fazendo o nosso papel aqui nesse mundo? Então, nós precisamos entender isso. Porque, como nós vimos, João Batista foi decretado desde lá da antiguidade, mas veja a sucessão de episódios que aconteceram para que o poder de Deus, a manifestação da graça de Deus fosse a cereja do bolo do que Zacarias e Isabel estavam precisando. Vejam bem, Zacarias conhece Isabel, se relacionam, casam, eles identificam que são estéreis. Passam 30 anos orando lá depois do seu casamento, né? Orando para que a madre de Isabel fosse aberta. Depois disso, Zacarias seria escolhido naquele momento para queimar, oferecer incenso, né? Que sacerdote só tinha uma vez no ano. O sacerdote era o único momento da vida dele que ele ia fazer aquilo. E aí ele caminhava, então só aconteceria uma vez na vida desse sacerdote. Aí veja o que acontece, o anjo vem, fala com ele, diz que a bênção chegou na porta dele, e essa resposta é o cumprimento de uma profecia feita há 600 anos atrás. Então veja o mover que aconteceu, e no final, Deus faz: eu vou usar isso aqui para que a minha promessa se cumpra. Podia ter acontecido qualquer outra coisa para que João Batista viesse, mas foi exatamente dessa forma que aconteceu. E aqui você vê uma combinação de nossas orações com o projeto de Deus. Aí vem a pergunta: por que orar se Deus já sabe tudo? Por que eu vou orar então? Não já estava tudo desenhado? Para que eu vou orar? É exatamente porque Ele sabe que você tem que orar. Suas orações não são ilusões, elas são reais. Você tem que orar exatamente por isso. Porque quando a gente fala com Deus, a gente não vai jogar a palavra para o vento, a gente não vai dizer: Senhor, abençoa meu lar, abençoa minha família. Não, nós estamos orando porque nós cremos no poder de Deus. A nossa oração, ela move o sobrenatural. Então nós precisamos entender que orar, falar com Deus, pedir ao Senhor algo, Ele é fiel e justo para nos atender. E nós sabemos que Ele é poderoso para responder. Mas a gente precisa entender
que oração de fato tem poder. E a gente não pode se esquivar disso. Deus, ele determinou que de alguma maneira a sua oração fizesse uma diferença. Então, se a nossa oração faz diferença, é porque ele ouve as nossas orações. Se a nossa oração faz alguma diferença, então significa que a nossa oração tem poder, que a nossa oração pode mudar uma situação. Então, exatamente no final de tudo, que através da nossa oração, o planejamento de Deus se cumpre na nossa vida. No final de tudo, através da nossa oração, o plano de Deus, o que Deus desenhou para a vida de William, para a vida de João, para a vida de Maria, se cumpre exatamente depois da oração, né? Então, diante disso, diante desse cenário que nós entendemos aqui, nós aprendemos quais são as aplicações, o que a gente pode aprender com tudo aqui, com esses minutos que nós refletimos aqui, com a importância da oração, com os exemplos de Zacarias e de Isabel, que não podemos deixar que a soberania de Deus seja um obstáculo para as nossas orações. Por mais que saibamos que Deus sabe de todas as coisas, por mais que saibamos que Deus é soberano, por mais que saibamos que a vontade de Deus é perfeita e agradável, não é responsabilidade nossa decidir o que vai acontecer. É nossa responsabilidade simplesmente orar e ter fé na resposta de Deus. Ah, mas eu não... Será que Deus vai salvar meu pai? Será que Deus vai salvar meu filho? Será que minha família vai se render aos pés de... Não importa. Não é tarefa sua decidir isso. A sua tarefa é orar e pedir a Deus que Deus se revele e se manifeste. A segunda aplicação, que você não deve parar de orar até Deus te dar um não. Enquanto Deus não decretar que não é para você parar de orar, você precisa insistir. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Zacarias orou 30 anos. Então, se você está num projeto, você está querendo que algo se cumpra na sua vida, ore. Não desista de orar. Enquanto Deus não disser assim, acabou, viu? Fecha a conta e passa a régua. E orando. Continue se dedicando em oração. Vida no altar, relacionamento com Deus. Deus vai responder a sua oração. Esteja sensível para ouvir a voz de Deus nisso. Terceira aplicação. Antes de você reclamar que Deus não está atendendo sua oração, meu querido, lembre que Zacarias e Isabel eram justos e viviam uma vida que agradava a Deus. Como é que está a sua vida? Será que a sua vida está agradando a Deus? Será que o seu comportamento tem agradado a Deus? Será que você, quando está nos potes dos olhos humanos, quando você está sozinho, quem é você? Quem é que você está sendo quando ninguém lhe vê? Porque aquele que está sozinho lá, quando ninguém mais vê, marido, filho, ninguém, esse é o seu verdadeiro eu. O que você faz? O que você pensa? Quais são os seus planos nesse momento? Então, precisa olhar para a sua vida. Você precisa entender que você está preparado para aquilo que você tanto quer que Deus responda para você. Se Deus atender o seu pedido, se Deus, vou atender, está preparado para receber essa bênção? Você está preparado para receber o milagre de Deus? Você está preparado para as consequências desse milagre? Porque a gente está dizendo assim, eu quero que meu marido se converta. Você está certa que você quer que seu marido se converta? Porque você sabe que seu marido, quando se converter, vai querer ler a Bíblia todo o tempo, toda hora e todo instante com você. Vai querer orar com você, quer fazer culto doméstico, vai querer vir para a igreja todo dia, vai querer acordar cedo para ir para a escola dominical, porque novo convertido é assim, não é assim? Você está preparada para que isso aconteça? Como é que está a sua caminhada? Você acha que você está pronta para o milagre de Deus mesmo? Então você precisa estar atento aos sinais. Há uma relação, né, entre a nossa vida de comunhão com Deus, com a nossa santidade e as nossas orações que são respondidas. Então, eu espero que essa palavra
estimule você a orar mais, tanto orar, quanto também a buscar a Deus todos os dias, todas as horas, e saiba que os planos de Deus é muito maior do que os nossos planos, é muito maiores do que o que pedimos ou o que pensamos. E eu gosto muito de uma frase que diz que a sua hora é perfeita e a sua maneira é a mais linda. Que Deus nos abençoe e que possamos a cada dia estar mais firme no propósito da oração e na caminhada com Deus. Deus nos abençoe.